Fala, camaradas! Vamos continuar falando aqui sobre o Pix, um assunto que continua dominando a pauta do debate nacional. A utilização política dessa pauta tem gerado muita desinformação e, ao mesmo tempo, muita informação. Principalmente para aquelas pessoas que esse vídeo vai ser dedicado, que são os trabalhadores da informalidade. Para o pedreiro, cabeleireiro, para o Uber, que tem sido aqueles que têm sido mais atacados na contra-informação. São as pessoas que mais estão sentindo as consequências das fake news que está rolando aí nas redes sociais. Queria aproveitar e pedir para que você se inscreva aí no meu canal, curte e compartilhe. Um dos objetivos da Receita Federal é a sonegação fiscal. Agora, vamos lá, falar por categoria. Quem é MEI? Quem é microempreendedor individual, prestador de serviço? Ele tem um regime específico. Então, ele pode movimentar, ele pode ter renda de até R$150 mil. Quem tem o simples, um pequeno comércio, uma pequena bomboniere, uma pequena padaria, ele pode movimentar pelo sistema simples até R$360 mil. Portanto, essas categorias estão protegidas por uma legislação específica, certo? Então, óbvio, agora, bem, que eu tenho um MEI, mas eu movimentei, eu tive de renda R$500 mil. É evidente que ele deverá, a partir de um cruzamento de dados feitos pela Receita em 1, 2, 3 anos, verificar que ele tem tido essa renda permanente, alguma coisa está errada. Essa pessoa poderá ser chamada pela Receita. Mas, em via de regra, quem é MEI e quem é simples tem um regime diferenciado. Vamos àquele trabalhador informal, ele não tem MEI, não está no super simples, ele é um trabalhador prestador de serviço, um pedreiro, uma manicure, e que não está formalizado. Aliás, o ideal seria que fosse, mas está informalizado. Então, ele tem uma movimentação financeira que, por exemplo, de R$50 mil por ano, R$100 mil por ano. O que a Receita recebe de informação é o número do CPF, do que ele recebeu, do que saiu da conta dele. Então ele tem uma movimentação, entrou 100, saiu 110, ele está devendo 10 ainda. Ou entrou 100 e ele usou 80. Então ele tem 20 mil aí que foi, na realidade, a sua renda. Então, esse trabalhador, ele deve continuar recebendo em Pix, movimentando, fazendo sua atividade financeira, que ele não vai ser taxado por causa disso. O que a Receita está buscando são as grandes incoerências. O que é grandes incoerências? Vou dar alguns exemplos. Bem, eu sou beneficiário do Bolsa Família e movimentei R$300 mil na minha conta. Alguma coisa está errada, precisa ser averiguado. Concordam? Olha, eu declaro no imposto de renda que eu ganho 4 salários mínimos, 5 salários mínimos, mas eu tenho uma movimentação financeira de R$1 milhão. É óbvio que vai chamar a atenção da Receita, a Receita vai, opa, cidadão, por que isso? Ele pode até demonstrar o porquê ele movimentou R$1 milhão sem acontecer nada, certo? Mas ele vai ter, obviamente, se a Receita o chamar, ele vai ter que mostrar por que ele movimentou isso tudo. Então, o objetivo da Receita, que já existia, já fazia esse monitoramento com os bancos, passará a fazer também com os outros instrumentos tecnológicos hoje que é utilizado para as movimentações financeiras. Esse monitoramento permite à Receita saber e pegar pessoas que se utilizam da lavagem de dinheiro, de corrupção, tráfico de droga, né? Tem várias atividades ilícitas que são utilizadas agora com as novas ferramentas tecnológicas. Portanto, o governo pretende também identificar aqueles que são criminosos, como também identificar aquelas pessoas que sonegam impostos. Mas preste atenção, a Receita, nós temos cerca de 150 milhões de brasileiros
que estão economicamente ativos, vamos dizer assim. Tu acha que a Receita tem capacidade de verificar um por um? Obviamente que não. Ela vai selecionar aquelas maiores incongruências e que movimentam volumes muito grandes ou volumes muito desconectados com a realidade daquele sujeito. Os principais sonegadores desse país são as pessoas que estão se utilizando, inclusive das redes sociais, para dizer que o governo quer cobrar o pequenininho, o pequeno comerciante, a manicure, o pedreiro, que na realidade não é esse. Essas pessoas ficam induzindo a isso. Mas essas pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo claro, a família Bolsonaro tem aí 200 imóveis. Boa parte deles, muito provavelmente, eles devem alugar, correto? Porque não vai deixar imóvel parado. Muito provavelmente, grande parte desses imóveis não entra como receita e ele está sonegando imposto. Agora, você acha que quem tem 200 imóveis não tem que pagar imposto? Não é possível que nós sejamos contrário a uma atitude do governo em garantir justiça tributária. O que é justiça tributária? Se existe lei, é para todos, não é para alguns. Então, e esses alguns que a gente está falando, não é o pequenininho. Todo esse movimento que tem sido feito, principalmente para o trabalhador da informalidade, ou para o MEI, ou para o super simples, essas pessoas têm que ficarem tranquilas, que essas pessoas não estão sendo atingidas por essas medidas. Nós devemos e queremos punir as pessoas que sonegam grandes valores, que sonegam valores que fazem falta para que o Estado brasileiro possa continuar investindo em políticas públicas como farmácia popular, Minha Casa Minha Vida, pé de meia. Essas políticas são financiadas pelo Estado pelo dinheiro que nós pagamos de impostos. Portanto, não é justo que alguns paguem e outros não. E geralmente quem paga imposto são os mais pobres, não são os mais ricos. Por isso que essa rede de monitoramento, que ocorre em todo o mundo, não é só no Brasil, correto? Ela é feita para garantir justiça tributária, que todos têm que dar a sua contribuição. Então, gente, vamos ajudar a falar na nossa comunidade, com aquele que tem um pequeno comércio, para aquele trabalhador informal, que ele continue tendo sua vida tranquila, normal, que não é ele o alvo principal da Receita Federal. Tá certo? Um abraço.